Olá, sou João Paulo de Oliveira Moraes, sou aluno da Univesp e vou dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. O título do nosso trabalho é Aplicação de Modelos de Machine Learning na Epidemia de Dengue no Estado de São Paulo. Esse trabalho ele foi realizado em grupo com a participação dos alunos Alex Isaac Gomes, Carlos Rafael Newman, Daniele Toassa, Felipe Augusto Guedes, Gabriela Lima, Júnior de Oliveira e João Paulo de Oliveira. A nossa orientadora foi a professora Karina da Silva Romogono. Nossa apresentação está dividida em 8 tópicos principais. Começamos com a introdução, os objetivos e a justificativa. Em seguida, passamos pela revisão bibliográfica, a metodologia aplicada, os resultados obtidos, as considerações finais e, por fim, as referências. A dengue é uma doença viral que ainda representa um grande desafio de saúde pública, principalmente em estados como São Paulo, onde o clima, a urbanização e outros fatores favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como os métodos tradicionais de monitoramento nem sempre conseguem prever todos os surtos com precisão, o nosso trabalho propõe a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina que são capazes de analisar grandes volumes de dados e prever os surtos com mais eficiência. Nosso objetivo foi aplicar esses modelos de aprendizagem de máquina com base em dados dos últimos 10 anos do estado de São Paulo para identificar padrões e regiões de maior risco. Olá, eu sou a Gabriela e eu vou falar os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral consiste na aplicação de modelos de aprendizado de máquina para prever picos de surto de dengue no estado de São Paulo, no período compreendido entre os anos de 2014 a 2023. Os objetivos específicos são levantamento e integração de múltiplas fontes de dados, identificação de áreas susceptíveis a surtos de dengue, determinação das variáveis preditivas mais relevantes, coleta e organização dos dados, pré-processamento e treinamento dos dados, seleção e implementação dos modelos de machine learning, treinamento e validação dos modelos, predição, interpretação dos resultados e proposição de ações. Justificativa. A alta incidência de dengue no estado de São Paulo, que possui um grande contingente populacional, fatores que favorecem a essa propagação, como maior produção de resíduos sólidos que resultam em maior acúmulo de água parada, limitação dos métodos tradicionais que se mostram insuficientes, o grande potencial do machine learning, como identificar padrões, analisar fatores de risco e analisar grande volume de dados, e contribuições esperadas, que são auxiliar os gestores na tomada de decisão estratégica contra a dengue no estado de São Paulo. Meu nome é Alif e vou falar sobre os aspectos gerais da dengue. A dengue, objeto de estudo do nosso trabalho, é causada por 4 sorotipos diferentes do vírus dengue, que são transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti, após a fêmea picar uma pessoa já infectada. Os principais sintomas costumam surgir entre 2 a 7 dias após a picada. Incluem na sua forma clássica febre alta, dores muscular, dor de cabeça, entre outros. O diagnóstico da doença pode ser obtido através de diferentes exames, dependendo da fase do contágio. A dengue, em sua forma mais letal, é conhecida como hemorrágica e pode gerar sangramentos, manchas pelo corpo, dor abdominal intensa e queda de pressão. Considerada uma das doenças virais mais disseminadas no mundo e presente em 128 países. Estima-se que 390 milhões de pessoas sejam infectadas por dengue a cada ano. No Brasil, a doença é endêmica em todas as unidades federativas, afetando milhares de municípios. Porém, novas tecnologias têm sido aplicadas no combate à dengue. Entre elas, destaca-se a vacina Cadengo, aprovada no Brasil em 2023. O uso de mosquitos, machos estéreis que não geram filhotes ao cruzarem com as fêmeas, estações disseminadoras de larvicidas têm ajudado também a controlar os criadouros de forma indireta e eficaz. Além disso, o Ministério da Saúde tem desenvolvido diversas políticas públicas voltadas à prevenção da dengue
através do Centro de Operações de Emergência da dengue, atuando com estratégias integradas em parcerias com estados e municípios, utilizando sistemas como o CIMAN e DataSUS para registrar e analisar casos notificados. Olá, eu sou o Júnior. Nesse tópico eu vou falar sobre as metodologias aplicadas no projeto e vou estar iniciando pela abordagem metodológica, que é o Design Thinking, uma metodologia utilizada para a criação de novos produtos, serviços, processos ou para a resolução de problemas, promovendo inovação por meio da empatia, colaboração e a prototipagem. O processo foi dividido em 3 etapas, sendo a primeira a imersão, foi a revisão sobre dengue, coleta de dados climáticos, demográficos e epidemiológicos por meio de fontes oficiais como o Ministério da Saúde, DataSUS e INMET. Seguindo, temos a ideação, que é a definição dos melhores algoritmos de aprendizado de máquina, e finalizamos com a prototipação, que é o desenvolvimento, validação e ajuste dos modelos. Nesse próximo tópico, eu vou falar um pouco sobre a tecnologia que foi utilizada, dando ênfase na linguagem Python, que é reconhecida por ser de alto nível, possui uma sintaxe simples e eficiente, além de ser empregada nas áreas de ciência de dados e aprendizado de máquina. Ela tem uma estrutura modular que facilita a reutilização de código e uma extensa comunidade que contribui com as bibliotecas, como o Scikit-learn, utilizado para algoritmos de machine learning, o Pandas e o PySUS. Sobre machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial voltada para o desenvolvimento de algoritmo, que é capaz de aprender a partir de dados, temos esses 4 tipos, que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado semi-supervisionado. E partindo para a parte de análise de dados, que é uma etapa fundamental que antecede a aplicação dos algoritmos, temos esses principais tipos, que é a análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva e análise prescritiva. E os dados são divididos em dados estruturados e dados não estruturados. Então, depois que a gente fez todo o preparo das bases, né, fazendo a inspeção, limpeza, transformação e toda a organização dos dados para garantir a qualidade, nós passamos para a fase de treinamento dos modelos. E usamos várias técnicas de machine learning, mas a principal foi a classificação. Então, nós aplicamos os classificadores para encontrar os padrões dentro dos sintomas, dados clínicos e exames dos pacientes, possibilitando, então, que o modelo, depois de treinado, inferisse o diagnóstico do paciente, ou seja, o modelo poderia dizer se ao paciente que chegasse, né, num atendimento estaria ou não com caso de dengue, né, ajudaria os profissionais de saúde na confirmação dos diagnósticos. E para chegar no melhor modelo, nós avaliamos comparamos o desempenho de algumas outras formas de modelagem, como a regressão logística, árvores de decisão e random forest e KNN, mas a classificação se provou a mais eficiente. Já para analisar a distribuição das ocorrências nos casos ao longo do tempo, nós usamos as análises de séries temporais. Então, essa abordagem, ela permite que a gente possa analisar, né, como que é o padrão ao longo do tempo das ocorrências, né, quando acontece alguma interferência climática, essas coisas, a gente consegue visualizar isso dentro das distribuições temporais. E aí, o principal resultado de usar essa abordagem é que a gente consegue fazer as previsões futuras, né, das ocorrências de epidemia de dengue. Então, usamos o modelo Prophet, que é desenvolvido pela Meta, que é um modelo bastante robusto, né, para casos de fortes padrões sazonais e com tendências, né, que é exatamente o caso das epidemias de dengue. Além das técnicas que foram escolhidas e validadas para atender os objetivos do nosso trabalho, que era de fazer as predições relacionadas ao tempo, né, das ocorrências, também a gente destaca que a técnica de clusterização seria bastante útil para agrupar os casos por regiões e definir as características epidemiológicas de cada localidade.
Então, isso ajudaria a identificar padrões espaciais de risco. Em outras palavras, né, criar as regiões de maior ou menor incidência, né, de probabilidade de incidência, e ajudando nas ações, né, na definição das estratégias de ações de prevenção. Então, essa técnica poderia ser aplicada como se fosse uma extensão desse trabalho que nós fizemos, fazendo com que a previsão de demanda temporal e a identificação regionalizada pudesse compor as melhores informações para a tomada de decisões estratégicas na saúde pública. Olá pessoal, meu nome é Felipe e a partir de agora darei continuidade à apresentação abordando os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento do nosso trabalho de conclusão de curso. Em relação à obtenção dos dados, realizamos a extração por meio da plataforma Sinan do Governo Federal utilizando o pacote PAISUS. Coletamos informações relacionadas à dengue no período de dezembro de 2003 a dezembro de 2023 para o estado de São Paulo. A base de dados original contém 119 variáveis e aproximadamente 4,3 milhões de registros. Para nossas análises, selecionamos 65 variáveis, abrangendo dados demográficos, clínicos, sintomas, exames laboratoriais, informações de territorialidade e temporalidade e, principalmente, a variável de classificação final do caso, que indica se o indivíduo foi diagnosticado ou não com dengue. No que diz respeito ao tratamento de dados, adotamos uma abordagem baseada em um estudo anterior realizado por uma pesquisadora que trabalhou com a mesma base de dados, mas selecionando informações referentes ao estado da Bahia. Como é comum em grandes bases de dados, identificamos a presença de informações ausentes. Utilizando a mesma abordagem da pesquisadora no caso da Bahia, em vez de descartarmos registros incompletos, optamos por sinalizar os campos sem preenchimento com sem registro. Isso porque, embora algumas variáveis possam ser mais ou menos relevantes para determinar o diagnóstico de dengue, a ausência de determinadas informações não inviabiliza o uso do dado como um todo. Para compreender o comportamento do conjunto de dados, realizamos uma análise descritiva de algumas variáveis. Um exemplo é a evolução do número de casos de dengue por ano no estado de São Paulo, representado pela figura que estamos mostrando. Também analisamos essa distribuição por regiões administrativas do estado, oferecendo uma visão mais segmentada da situação ao longo do tempo. Além disso, examinamos variáveis clínicas como sintomas relacionados à doença. Um exemplo é a variável febre. Observamos que nos primeiros anos da série histórica havia muitos registros sem essa informação. Isso pode indicar uma inconsistência no processo de registro na época. Por essa razão, conforme já mencionado, optamos por manter os registros, sinalizando a ausência de dados como sem registro. A dengue é um exemplo clássico de problema que pode ser abordado com modelos de classificação, no qual o objetivo específico é prever se um indivíduo possui ou não a doença. Para isso, atribuímos a classe 1 aos casos positivos e a classe 0 aos negativos, olhando a variável classificação final do caso. Apesar de contarmos com um total de 4,3 milhões de registros, essa quantidade é muito elevada para ser processada em um notebook usual. Assim, selecionamos aleatoriamente um subconjunto de 210 mil registros distribuídos ao longo do tempo. Desse total, 162 mil foram destinados ao conjunto de treino e 48 mil ao conjunto de teste. Trabalhamos com 57 variáveis categóricas que passaram por um processo de codificação conhecido como GetDanes. Nesse processo, cada valor categórico em cada feature é transformado em uma variável binária, indicando a presença ou ausência daquela categoria na feature e, consequentemente, no registro. Como resultado, o número de variáveis aumenta significativamente, o que é esperado e necessário para que os modelos de classificação consigam processar esse tipo de informação de forma eficaz. As features selecionadas incluem dados clínicos, exames laboratoriais, com ênfase nos sintomas, por apresentarem maior relevância para o diagnóstico da doença. Para o treino dos modelos de classificação, seguimos a abordagem clássica de separação entre conjuntos de treino e teste, conforme mencionado anteriormente. Foram utilizados 4 algoritmos: regressão logística, árvore de decisão, Decision Tree, floresta aleatória, Random Forest e K-Nearest Neighbor, KNN. A avaliação dos modelos foi feita com base na métrica F1 Score, que combina precisão e sensibilidade, sendo adequada para problemas com classes balanceadas ou com foco na relevância de classificação correta de ambas as classes. Após a execução dos 4 modelos, observamos que o Random Forest apresentou um melhor desempenho com base no F1 Score ao longo do processo de treino e teste.
Aqui apresentamos uma análise mais detalhada do modelo Randall Force, incluindo sua matriz de confusão e demais métricas de desempenho. Para validar os resultados, também aplicamos validação cruzada com 5 folds, utilizando o mesmo conjunto de dados e mantendo o F1 Score como métrica de avaliação. Novamente, o modelo Randall Force obteve o melhor desempenho entre os modelos avaliados. Tendo identificado o Randall Force como o melhor modelo, realizamos o processo de ajuste fino de seus hiperparâmetros por meio da técnica Randall Search. Selecionamos o conjunto de parâmetros relevantes para o modelo e utilizamos esse modelo para encontrar combinações que maximizassem sua performance. Após o processo de hiperparametrização, comparamos o desempenho do modelo original com o modelo ajustado. Verificamos uma leve, porém consistente melhora no F1 Score, que passou de 78% para 79%. Isso demonstra que o processo de ajuste contribuiu para o aprimoramento do modelo. Além da classificação, outro resultado do trabalho foi prever a quantidade de casos de dengue ao longo do tempo, utilizando o modelo de séries temporais. Para isso, empregamos o modelo PropHead desenvolvido pela Meta, empresa responsável pelo Facebook. Neste modelo, utilizamos basicamente duas variáveis, a data de notificação do caso e a classificação final, considerando apenas casos positivos de dengue. Incluímos também variáveis adicionais como cidade e região, apenas para a segmentação dos dados. Realizamos duas abordagens, previsão para o estado de São Paulo como um todo e previsão por regiões administrativas do estado. O modelo PropHead requer um conjunto de dados com duas colunas principais, a data e o número de casos naquele dia. Utilizamos uma janela de previsão futura de 730 dias, ou seja, aproximadamente 2 anos. Treinamos o modelo com os registros positivos de dengue, totalizando aproximadamente 2,6 milhões de casos, e em seguida realizamos a previsão para 2 anos. Na visualização dos resultados, a linha preta representa os casos reais entre dezembro de 2013 e dezembro de 2023, enquanto a linha azul corresponde à previsão gerada pelo modelo. Observa-se que o PropHead foi capaz de captar padrões sazonais típicos da dengue, como o aumento de casos no início do ano e a redução progressiva ao longo dos meses. A previsão inclui um intervalo de confiança representado em azul claro, delimitando valores máximo, mínimo e máximo esperados. Importante destacar que, embora o modelo possa gerar valores negativos, esses foram desconsiderados na interpretação, pois não fazem sentido no contexto da quantidade de casos de dengue. Aplicamos a mesma metodologia às regiões administrativas do estado de São Paulo. Para isso, o conjunto de dados foi segmentado por região, mantendo a estrutura de data e quantidade de casos diários. Apresentamos aqui o resultado para 3 regiões: Grande São Paulo, região de Campinas e região de São José dos Campos. Meu nome é Carlos. Quanto às considerações finais, este trabalho de conclusão de curso propôs a aplicação de modelos de machine learning para aprimorar a previsão de surtos de dengue no estado de São Paulo. A pesquisa demonstrou relevante, considerando o impacto da dengue como problema de saúde pública e os desafios enfrentados no seu controle, especialmente em áreas densamente povoadas, como é o caso do estado de São Paulo. Os resultados obtidos com a aplicação de modelos de machine learning demonstram o potencial dessas técnicas para identificar padrões nos dados e realizar previsões com certo grau de acurácia. A pesquisa sugere que abordagens mais preditivas podem transformar o controle da dengue, além de recomendar investigações futuras como o uso de redes neurais e análises em tempo real. Em um contexto mais amplo e visando um futuro aprimoramento dos modelos, é possível ainda realizar a incorporação de novas variáveis que possam vir a contribuir para o desenvolvimento da ferramenta, de forma que os resultados sejam ainda mais satisfatórios e que possam ser de fato uma ferramenta de apoio à decisão para gestores de saúde pública, prometendo contribuir para a melhoria da saúde e bem-estar da população.